E aí galera, me chamo Júnior Quintela, sou terapeuta holístico, sou músico e tarólogo. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma daquelas dinâmicas onde a gente discute, comenta e dá uma refletida sobre algo que o tarô nos traz. Sendo que hoje a gente tem um tema, então na situação que a gente está vivendo agora, no isolamento ainda, alguns lugares já estão começando a abrir, restaurantes, igrejas, etc. Mas a gente ainda tem que lidar com alguns desafios do confinamento. A questão aqui vai ser a convivência dentro de casa. Se você mora sozinho, isso também traz desafios, assim, como conviver com a ausência de pessoas. Se você mora com a família, como conviver com a família, assim, você aplica para qualquer situação que você esteja passando hoje, beleza? Hoje então vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou usar o baralho cigano, beleza? E o After Tarot, que é esse tarô aqui. Não embaralhei ainda, vou embaralhar. Então vão ser dois grupos, grupo A, grupo B, e vou fazer dois jogos, vou fazendo a leitura simultaneamente. Então as perguntas vão ser: pergunta número 1, quais os aspectos positivos dessa situação, quais são os aspectos negativos, é a pergunta número 2. Pergunta número 3, o que é que eu tenho de recurso, de ferramenta para empreender essa caminhada de equilíbrio na convivência dentro de casa. E o número 4 vai ser um conselho, certo? Algum tipo de direcionamento. Então vamos lá para embaralhar. Nesse momento, se você quiser, você pode pausar o vídeo, faz 3 ou 4 respirações bem profundas, deixa o pulmão se expandir por completo, deixa ele se esvaziar por completo também. É importante que essa respiração seja longa, profunda e lenta, para que você possa se conectar, se acalmar, enfim, chegar num estado mais propício para esse tipo de conexão. E aí quando você sentir que você está nesse estado, você escolhe se você fará parte do grupo A, do grupo B. Eu vou fazer a leitura simultânea porque é algo que apareça num grupo que você não escolheu pode servir para a sua situação também, beleza? Vou embaralhar aqui. Rapidinho. Vamos lá, então para quem escolheu o grupo número 1, quais são os aspectos positivos, o que é que eu posso encontrar de positivo nessa estadia em casa mais prolongada, né? Nesses momentos de convivência. Grupo A. Legal. No tarô saiu o 10 de ouros. O 10 de ouros é uma carta que fala de abundância, né? De você encontrar um certo auge, um lugar de sucesso. Então ele é representado, inclusive, por um baú, né, cheio de moedas. Tem uma criança que encontrou essas moedas, etc. Como um aspecto positivo, já mostra uma abundância no que é positivo, né? Então, nesse processo dessa convivência, você realmente está lidando com um baú cheio de moedas de ouro, ou seja, é um momento valioso de convivência. Na dinâmica de vida que a gente tinha antes, de repente você não estava conseguindo interagir tanto, olhar tanto para si, caso você more sozinho, mais ainda, né? Mas para si, para os seus irmãos, a sua família. Existe algo nessa convivência com aqueles que estão ao teu redor que pode te trazer um sustento, um alicerce mais seguro. Isso significa essa abundância, essa prosperidade. Então a carta que saiu logo em seguida no baralho cigano foi a carta da serpente, que é uma carta que fala de traição. Isso é o que você vai ouvir em vários lugares, né? Mas os significados não são estáticos. Essa é uma carta também que tem uma relação com a rainha de copas, ou rainha de paus, desculpa. Aqui tá o símbolozinho, um Q e o naipe de paus, que é a rainha do fogo. Então, de certa forma, aquilo que um dia foi muito desafiador, que você pode ter, que você de repente se sentiu machucado, se sentiu traído, algo esteve faltando, né? Esse momento é um momento de você olhar de uma forma diferente para isso.
Então você pode criar uma reconciliação. Reconciliação é essa que não precisa nem sempre ser uma coisa completamente discutida e acertada, pontos como um contrato que se faz. Mas a partir dessa observação, dessa convivência, desses momentos de você estar ao lado dessas pessoas que entraram na tua vida e que acredito que não seja por acaso, inclusive se for família, nem se fala, né? Então aí a oportunidade de encontrar essa abundância, essa prosperidade, essa riqueza nesse processo de reconciliação, certo? Então a cobra também fala de flexibilidade, né? Fala de trocar de pele, então ela fala em algum nível de regeneração também. Fala de traição, fala de veneno, mas se essa cobra não for flexível, se ela não trocar de pele, se ela não se renovar, ela não sobrevive, né? Em algum momento isso vai ter que acontecer. Então, em algum momento é importante que você entenda que existe essa riqueza, essa grande possibilidade positiva, certo? Isso para o grupo A. Para o grupo B, o que é que nós temos de positivo? Ah, que legal. Para o grupo B, a carta do tarô foi o 6 de ouros, mais uma carta de ouros. O 6 de ouros que é muito associada a essa relação de troca, né? Então, mais uma vez, a convivência e a troca. Então, algumas famílias têm empregados, né? Tem pessoas que estão ali servindo elas e tal, mas até essas famílias na quarentena tiveram que abrir mão de alguns desses luxos. Então, é um momento de você estabelecer uma troca e uma cooperação nessa administração da casa, né? Então, de repente, um cozinha, outro lava. Enfim, um exemplo mais besta, mas pode ser uma troca mais profunda ainda. Então, de repente, aquela pessoa que mora contigo, sei lá, o teu irmão, tua irmã, mamãe, pai, com o qual você não podia ter uma convivência mais próxima por conta da rotina e das infinitas distrações, agora você pode ter essa troca. De repente, jogar um baralho, aconteceu lá em casa, por exemplo, de em algum momento a gente se juntar e jogar um baralho. Então a gente brinca, a gente ri e tudo mais, coisa que não acontecia há alguns anos, provavelmente. No baralho a gente tá ali tirando uma onda, tá brincando e tal, mas a gente também tá trocando experiências, né? Seja essa experiência uma brincadeira, você tirar onda com um, com o outro, um carinho mesmo, enfim. Existe algo muito benéfico nessa troca, dar e receber. E existe algo novo também. Esse algo novo por causa da casa da criança, tá? A carta da criança, desculpa. Sei lá, alguém que morava na mesma casa que você e você não conseguia ter uma proximidade, agora você tem essa possibilidade. E provavelmente será uma proximidade diferente, sabe? As coisas não serão como antigamente. Beleza? Pontos positivos. Pontos negativos. O contraste é muito grande, né? Então, no que são os pontos positivos, esse baú com tesouro à sua disposição. No que é um ponto negativo, vem o 5 de espadas, que é realmente uma carta que não traz uma energia muito agradável, né? Uma carta que fala de brigas, de discussões, que também pode acontecer pelo excesso de convivência, né? Então, de repente, assuntos que foram durante muito tempo colocados debaixo do tapete tendem a voltar. E aí essas discussões podem acontecer. E é muito comum que aconteça. A questão aqui é como você vai escolher interagir e falar, lidar com esses assuntos. E um ponto negativo é o isolamento. Eu entendo muito a torre do baralho cigano, que o significado é diferente da torre do tarô, tá? A torre do baralho cigano eu vejo muito como essa energia do isolamento. Então, ainda que você esteja confinado numa casa com a sua família, você pode se excluir mais ainda, né? E você se excluir dessa convivência, dessa troca, de todas essas coisas positivas que podem surgir a partir dessas interações. Se o pessoal do grupo A ceder mais para essa energia do conflito e da segregação,
é óbvio que isso vai trazer uma porção de prejuízos. Quais são os pontos negativos? Existe uma tendência de determinados assuntos voltarem à tona. É importante lidar com isso de uma forma inteligente. Não segregando, não separando, não se isolando como na carta da Torre. Isso é um ponto negativo, tá? Então, os conflitos dentro dessa ideia de quem ganha, quem sabe mais, quem está mais certo, isso não vai trazer boa coisa. O conflito ele pode ser positivo quando dentro daquele debate você busca um bem comum. Agora, quando você está nessa posição de estou certo e você está errado, então você acaba colocando essas caixinhas, isso aí vai trazer um bocado de prejuízo, beleza? Grupo B, aspectos negativos. Bom, para o grupo B, existe algo dentro desses encontros, dessa possível felicidade, que vai acessar o campo emocional de alguns. Então, que chega para mim, quando eu olho para essa carta, é de uma melancolia, né? Um aspecto positivo seria, ao invés de você desfrutar dessa convivência, até porque de repente é a única opção que você tem, né? Você ficar num lance mais nostálgico de quando eu saía com os meus amigos, né? Quando a gente olha para o baralho cigano, saiu a carta do trevo, que é uma carta que na França ela é tida como boa sorte, mas no Brasil também é chamada de carta de pau e pedra, né? Então é uma carta que fala sobre obstáculos. De um jeito ou de outro eu vejo como uma carta que fala de algo passageiro. Então lidar com essa convivência como uma coisa passageira, no sentido de tenho que aguentar isso, também vai fazer com que você não se beneficie de toda aquela potencialidade que pode vir dali. Que um aspecto negativo seria meio que negar essa convivência que, querendo ou não, você não tem muito para onde fugir. Mas você ficar nessa lance de uma nostalgia de quero logo sair com os meus amigos e tudo mais, isso pode ser uma espécie de escolha de sofrer, né? Claro que a gente vai passar por vários processos difíceis, mas como é que você escolhe passar esses processos? Eu sempre vou falar isso, né? De você assumir alguma responsabilidade, alguma autonomia pelo que você vive. Me adiantando um pouco, o conselho aqui, vendo os aspectos negativos, seria de você abraçar esse momento e ver o que você consegue tirar de bom disso, ao invés de ficar chorando pelo leite derramado, pelo rolê que você não está dando com seus amigos, beleza? Quais ferramentas, quais recursos, o que é que eu já tenho para buscar um equilíbrio? Para o grupo A, essa carta aqui ela fala de um desgaste emocional, né? De um desgaste mental, de uma dinâmica de vampirismo. Então o que é que eu tenho é que você provavelmente já passou por isso. Uma das formas de você buscar algo bacana desse processo é assumir a possibilidade de regeneração. Então você já passou por esse momento, você de repente já aprendeu com isso. Então o que é que você já tem é que você já passou por isso. Então você tem essa possibilidade de regeneração, de tomar uma atitude, de se movimentar, etc. No baralho cigano, a carta que saiu foi a cruz. Dentro da minha concepção, a cruz no baralho cigano, ela fala sobre algo que a gente tem que passar, uma espécie de um fardo necessário. Eu vejo muito aqui esse lance de aproveitar esse momento para alcançar algo que a rotina natural, a rotina anterior à quarentena não te permitiria. Então, essa situação desgastante já passou e agora você tem uma possibilidade de lidar com os seus fardos necessários, com a sua cruz, de uma forma um pouco mais consciente, um pouco mais equilibrada. Você pode, por exemplo, administrar melhor os seus horários ao longo do dia, ao longo da semana, né? Buscando alguma forma de não se desgastar tanto. Isso é uma possibilidade que você tem, beleza? Isso para o grupo A. Para o grupo B, o que é que ele já tem para buscar certo equilíbrio? Vou até ler num processo contrário. A raposa, eu vejo a raposa muito como uma estratégia, como algo que é sorrateiro. Você não vê uma raposa correndo para cima da presa, gritando, né? Ela procura não ser percebida. E aí, quando eu olho para a carta do tarô,
vem o Rei de Copas. Quando eu olho para o Rei de Copas, eu penso Rei, administração, né? Aquele que administra um reino, e Copas, as emoções. Então, a responsabilidade emocional. Eu ser inteligente para cuidar bem das minhas emoções. Se eu levar em consideração que já saiu no grupo A, mais uma vez é uma oportunidade onde a rotina lhe permite certa flexibilidade, lhe permite certa estratégia para que você cuide bem das suas emoções. E aí o conselho para o grupo A, quando eu olho aqui, saiu o 4 de copas. É você olhar para as suas insatisfações, para aquilo que te desagrada. Eu acredito que vale a pena você olhar para aquilo que não te traz satisfação, para aquilo que te chateia, e coloque numa balança. Buscar um aprendizado mais profundo a partir disso. Exatamente. O coração. Então, todas essas questões afetivas. Quando eu digo afetivo, eu não estou falando só de relações amorosas, mas tudo que envolve o sentir. Existe, para o grupo A, uma grande possibilidade de regeneração de algo que já passou, uma questão, é como se existisse alguma questão que vem sendo arrastada ao longo desse tempo, e agora você tem essa possibilidade, como todos nós temos, né? Essa possibilidade de olhar de uma forma diferente para isso, aprender com isso e tomar uma atitude que te leve para algum tipo de evolução. Isso exige flexibilidade, isso exige entender o que é que se passou, o que é que aconteceu no passado, que é isso que de repente pode vir à tona e trazer alguns conflitos, né? Entender isso, não é julgar, mas entender as partes, entender qual é o seu papel nesse processo. Conselho para o grupo B, saiu aqui o 9 de ouros. Então, assim, eu vejo muito como uma mensagem dizendo: aposta nessa troca, sabe? Experimenta, conversar com as pessoas, ver o que é que a galera pode te trazer, de bom e de ruim também. De repente, se aquilo te traz algo muito desagradável, como é que você olha para isso? Então, essa capacidade de administrar bem as suas emoções, trazer um pouco dessa realidade da responsabilidade a nível emocional, certo? A outra carta que saiu aqui foi a carta da foice. Então, realmente experimentar, entrar em contato com o que é a sua natureza, a sua terra, do que é natural, essencial, fundamental para você, para que você possa também cortar algo que não serve mais. Então, quando eu olho para os dois jogos aqui, eu vejo que existe uma grande possibilidade de aprendizado, uma grande possibilidade de amadurecimento a nível emocional, mental e espiritual, mais autonomia, mais independência, mais segurança. Tudo isso pode vir, mas dentro de uma caminhada onde se propõe a evolução e a consciência, claro que você vai ter diversos obstáculos aí pela frente. Você vai ter vários testes. Então, se você quer comer um omelete, você precisa quebrar os ovos, como a Ilana sempre diz, né? Beijo, Ilana Carneiro. Então, às vezes a gente precisa quebrar alguns ovos, então a gente precisa encarar alguns medos, a gente precisa encarar algumas questões mais antigas para que a gente possa amadurecer. Se eu tenho uma ferida e eu não olho para ela, eu não tenho condição de cuidar dela. Então, é importante assumir algumas feridas, assumir algumas questões inacabadas, mal resolvidas, para que a gente possa transcender isso, transmutar isso. Não precisa ter medo, mas é importante que haja responsabilidade, consciência. Então, se você tiver gostado, dê um like. Se você acha que isso pode ser interessante para alguém, compartilha. Você me encontra na internet através do meu site, juniorquintela.com, através do meu Instagram, @juniorquintela. Lembrando que no Instagram ainda está rolando um sorteio. Então você vai lá no post oficial, confere as regrinhas direitinho e participa. Importante ler as regras para ter certeza que você vai participar. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, que todos possam se beneficiar disso. Então, valeu, até a próxima.